Boa tarde, meus amigos. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Representando aí o Instituto Orion, com os professores Antônio Montanher, Ayala Endi e o diretor do Instituto Orion, Kaique Camargo. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho hoje, uma conversa bem breve, bem descontraída, sobre implantodontia. Estamos com dois especialistas e também com o Kaique, que é representante aí do Instituto Orion, que está promovendo esse treinamento. Então, para a gente começar, vou pedir que você se apresente, doutor. Fale um pouquinho da sua história, como é que começou, aonde você leciona, para a gente poder entender um pouquinho melhor as suas formações. Vai ser boa tarde, boa noite, bom dia? Como é que vai ser esse negócio? Porque eu não sei que horário nós vamos falar para as pessoas. Tarde. Tudo bem a todos, prazer estar com vocês. Queríamos falar um pouquinho sobre implantodontia. Eu vou começar dizendo que eu sou protesista de formação. Comecei fazendo dentes, sou graduado em odontologia, fiz mestrado em implantodontia, fiz doutorado em prótese dentária e acho que o dente é o grande dilema da situação, né? Implante é um bom meio de fazer dente, não é o único e nem sempre o melhor, mas é uma ótima ferramenta para se fazer dente. E a gente, quando sabe usar o implante como ferramenta para fazer dente, a gente tem bom resultado. Bacana. Doutora Ayala, fale um pouquinho da sua formação, da sua história. É um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira formação é psicologia e depois eu decidi fazer odontologia. E na odontologia eu descobri que eu era uma excelente psicóloga. Então isso me ajudou muito a lidar com o ser humano. E após eu fiz formação, minha especialidade em implantodontia, fui aluna do Dr. Montanher e depois estou fazendo meu mestrado em prótese na Unicamp e meu futuro doutorado que em breve se inicia. Fé em Deus. Muito bacana. E sou professora da turma dele já há alguns anos. Muito bom. Eu só queria completar dizendo que todos nós temos todos os títulos de conde que você quiser, mas o título mais importante que a gente tem que ter na vida é tratar o ser humano. E tratar o ser humano com a ferramenta que você quiser usar, acho que é o título mais importante que a gente tem. É saber como lidar com as pessoas quando você está numa profissão em que você trabalha na zona de intimidade dela e tem que ter todo o respeito por aquela pessoa e todo o cuidado com o que você vai dizer para ela que a gente vai realizar. Então, nos cursos, uma coisa que a gente sempre discute muito com os alunos é que parte do sucesso profissional dos cirurgiões dentistas está em saber lidar com as pessoas. Aí ela comentou sobre a formação dela de psicóloga e é uma coisa que realmente faz a diferença, você saber abordar o ser humano. Acho que essa é uma formação muito interessante dentro da nossa equipe hoje. Com certeza, né? Eu acredito que em todas as profissões nós vemos algumas pessoas que não têm essa habilidade, que poucos, né, aprendem nas faculdades, e o quanto isso faz diferente, né? Porque você pode ser um excelente profissional, se você não souber tratar a pessoa como pessoa, não se sentir incluída, você não acolhê-la, você perde todo o processo. Muito legal isso que você falou, muito importante. É que a relação do cirurgião dentista com o paciente, ela é de muita confiança e intimidade. Quando você chama um aluno para um curso e você está falando com ele sobre as técnicas que você vai realizar, as técnicas são parte do processo que você vai executar. Mas sem a ferramenta principal, que é saber que tem uma pessoa embaixo, sentado naquela cadeira, embaixo daquele campo, o cuidado com as palavras certas para não se estender ou falar palavras erradas no meio de um ato cirúrgico, é muito importante saber dominar as expressões que vão ser usadas ali dentro daquele espaço pequenininho. Eu sempre digo, Montanher, que o ser humano, ele sempre vai ser ser humano, independente se ele está dentro de um curso ou dentro de um consultório. E isso a gente tenta passar para os nossos alunos já de muitos anos, pegando no pé dele a respeitar a posição das pessoas que estão ali. E se eles souberem lidar com o ser humano, aprender a fazer implante vai ser o mais fácil. Muito importante isso. Baseado nisso, Kaique, fala um pouquinho do nosso Instituto Orion, que tem essa visão, né, essa preocupação de tratar as pessoas de fato como elas são. Com certeza. Na verdade, eu vou falar um pouquinho do Instituto. Boa tarde a todos. A ideia do Instituto, na verdade, surgiu há muito mais do que 10 anos atrás, né? A gente já tinha outras pessoas por trás, na verdade, que já estavam trabalhando isso, né?
Porém, em 2019, né, em agosto, surgiu a ideia de darmos o pontapé inicial, né, do Instituto, e com algumas parcerias que já tínhamos já de alguns professores, como o Montanher, né, o próprio pessoal da equipe do Dr. Levi Nunes também, né, e mais alguns outros professores de alguns cursos que a gente já realizou aí nos últimos 2 anos, né, com o foco o nosso foco, na verdade, como instituto, é agregar o maior conhecimento possível, né, e agregar conhecimento com qualidade, né. Então, assim, sempre buscamos no mercado, né, atualmente, novidades, mas novidades seguras e com parecer técnico e acompanhada, né? Com muita qualidade nisso. O que é interessante porque o Instituto já tem referências, porque tem clínicas e Sim, já é sim. conhecido por um atendimento humanizado. Isso chamou nossa atenção. Então, os pacientes das clínicas que vocês possuem já têm essa referência de um atendimento de atenção ao público, de respeito, que vai levar para dentro dos cursos, né, com maior carinho, com certeza. Eu queria só fazer uma colocação. Quando o Reginaldo conversou comigo a respeito da escola, o Reginaldo é um cara que eu conheço de longa data, trabalho com ele de longa data, e ele é um professor muito humano também, uma pessoa muito humana e com uma conversa muito centrada no ser humano. E a gente sempre teve essa discussão em todos os pontos que a gente estava trabalhando, mas parte do que a gente vê de sucesso em alguns alunos e em outros terem dificuldade é a forma como eles tratam os pacientes. Pacientes mais bem tratados costumam ser mais colaborativos, costumam ajudar nos procedimentos, costumam ter uma sensação de dor menor, costumam ter cirurgias mais rápidas, costumam ter respostas melhores. Então, parte do que a gente faz com o nosso paciente é ajudar o nosso paciente também a fazer o procedimento acontecer com qualidade. E isso é uma filosofia que a gente não abre mão. Muito bacana. Para a gente iniciar um pouquinho a nossa conversa técnica, como está o cenário da implantodontia perante os dentistas? Tem muito dentista, tem pouco dentista? Como está isso? Fala um pouquinho para a gente ter um pouquinho mais de pano de fundo para a gente começar a conversar. Eu acredito que tem muito dentista, sim. Cada vez está sendo formado mais dentistas. As faculdades estão abrindo e trazendo vários cursos, trazendo vários graduandos na área de odontologia e em outras áreas também. E a implantodontia, é uma realidade atual, né? E está chegando nos consultórios odontológicos cada vez mais presente devido a ser uma tecnologia que se tornou não mais de pouco acesso. É um acesso já se popularizou para todo mundo devido aos seus benefícios e ao custo-benefício que os implantes possuem. Então, hoje é uma realidade dentro de todos os consultórios, até para quem não trabalha com implantodontia, né, doutor? Eu acho que em todo mercado você tem aquelas pessoas que vão estar na ponta dele e aquelas pessoas que vão estar correndo atrás de estar na ponta. O que significa correr atrás de estar na ponta? Eu tenho que fazer um monte de curso, eu tenho que fazer um bom curso. Como que eu procuro um curso, ou como que eu me atualizo, ou o que eu devo estudar? Acho que essa é a dúvida que permeia todos os profissionais em todas as áreas. Quando a gente comenta sobre o volume de profissionais que tem nos procurado ao longo do tempo, que nos mandam mensagem, relatando suas dúvidas ou suas dificuldades, a gente discute muito como a gente pode ajudar esses profissionais. E acho que a ferramenta implantodontia é uma ferramenta que veio para todos os consultórios e que todas as pessoas que praticam essa ferramenta precisam dessa ferramenta para resolver os seus pacientes. Não é mais possível hoje você receber uma imagem radiográfica, ou receber laudos radiográficos, estudar os pacientes através de imagem, o que quer que seja que você utilize no seu consultório, e não ter mais demanda em um grande percentual de pacientes que precisem de uma reabilitação e que os implantes não sejam a escolha. Então a implantodontia é mais que uma realidade, é até uma necessidade na maioria dos casos em que os profissionais estão praticando reabilitação desses pacientes. Baseado nisso que você está dizendo, se há uma necessidade, então como o dentista hoje, especialista, ele se capacita para poder aplicar esses procedimentos? Eu acho que numa profissão clínica como a nossa, em que você está o tempo inteiro calçado luva, e que o dentista é um ser muito visual, ele aprende muito olhando as coisas, os cursos
são fundamentais, porque no curso, além da teoria, além da troca de informação técnica, além de você trocar dados estatísticos ou dados de pesquisas que acontecem no mundo todo, você tem as conversas laterais. O que eu chamo de conversa lateral? Eu vou sentar numa carteira e vou encontrar um colega que é de uma outra cidade que talvez tenha tido uma solução para um problema que eu estou vivendo. O famoso network. É o network. Ou que ele tenha resolvido problemas que eu não estou conseguindo resolver com uma ferramenta, ou com uma teoria, ou com um jeito de fazer que eu não descobri ainda. E todas as especialidades, né? Porque a implantodontia, ela não está chegando só dentro do consultório de um especialista em implante, ela está chegando dentro de um consultório de um ortodontista para resolver uma prótese sobre implante. Então, hoje os cursos rápidos, como o Dr. Montanher falou, é uma realidade, uma necessidade para os dentistas que estão recebendo esses pacientes e não estão sabendo lidar com o que fazer ou como resolver casos de pouca complexidade, né? Então, isso é uma oportunidade. Kaique, baseado nisso, nós sabemos a importância da teoria e o que a Orion oferece de diferente nessa questão, além da teoria, que teoria todo mundo tem, os livros, né, contém toda a sabedoria, o que a Orion tem oferecido de diferencial para auxiliar esses dentistas que querem se capacitar? Perfeito. Nós entendemos que a prática clínica ela é uma necessidade, né? Acho que para todo aluno que busca um conhecimento, né, é importante, lógico, ter o conhecimento teórico, mas a prática clínica ela é fundamental, né? Então hoje o Instituto Orion ele compõe de uma parte clínica, né, com atendimento a paciente modelo, né? Tanto para o curso de implantodontia, que a gente já vai tem a ideia já desses cursos de imersão já montados, né? Para ter esse atendimento humanizado também. Eu acho que quando o aluno vai para um curso, o que ele espera é chegar lá e conseguir levar a informação de volta para o consultório dele, porque ele está procurando um curso. Quando você compra um livro, você não abre o livro e lê ele inteiro. Você vai naquele capítulo que você está com dificuldade, que você quer uma resposta. Então é muito natural você chegar num curso que você tem que abranger uma série de assuntos e o aluno ficar tentando dizer, olha, mas isso, essa situação, e se acontecesse isso? E se você tivesse um paciente assim, que é aquele cara que está no consultório dele ali, com a imagem, esperando uma solução. Então o professor tem que ter a sensibilidade nessa hora de olhar para aquele aluno e falar assim, vamos discutir o seu caso já e vamos fazer uma cultura para que você possa pensar todos os seus casos com qualidade. A maior dificuldade quando você discute um curso é como você vai dar cultura para o aluno, para ele poder ter um cabedal de ferramentas para voltar para o consultório dele e discutir com o paciente dele, com a linguagem do paciente, claro, tudo que ele tem a oferecer para o paciente dele. Então, quando você dá as técnicas, quando você dá as ferramentas ao aluno, você quer dar as melhores ferramentas para que ele escolha a melhor decisão na hora que ele estiver online com o paciente dele. Porém, ele tem que praticar um pouco e ele tem que ver resultado. Porque se ele ver resultado dos outros, ele vai sempre acreditar que aquilo pode dar certo, mas ele não tem certeza que aquilo dá certo. Ele vai ter certeza que aquilo dá certo fazendo do jeito A, do jeito B ou do jeito que ele se adaptou a fazer, a partir do momento que ele tiver os resultados dele. E os cursos, ele traz a oportunidade de trazer atualização, né? Porque os livros, eles não são repostados o tempo inteiro. Então, os professores, eles têm a sabedoria de trazer artigos atualizados, saber o que estão bem embasados para passar para os seus alunos dentro dos cursos. Então, dentro do curso, o aluno vai conseguir base, que estão nesses livros literários, referenciais, e também vão saber o que está sendo atual no mercado. Então, esses cursos rápidos, eles vão trazer esse resumo do que tem de melhor e mostrando como o aluno se guiar, até para um curso que está por vir, ou decidir complementar a sua prática clínica. Interessante que você falou da questão das bases. Quais são as bases, então, doutor? Pode citar as 4, 5 bases mais importantes para o aluno se sentir seguro na hora de aplicar um procedimento? Implantodontia é uma disciplina que inclui 3 grandes disciplinas, que é periodontia, cirurgia e prótese dentária. Se eu disser para o aluno que ele tem que saber tudo de prótese dentária, que é um curso extenso, tudo de cirurgia, que é um curso mais extenso ainda, e tudo de periodontia, que é um curso super detalhista, eu estou sendo desanimador. O que eu tenho que fazer é um mix dessas 3 especialidades,
utilizando as melhores técnicas e os melhores materiais para as ferramentas indicadas para aquilo que ele vai encontrar nas necessidades dele. Agora, o básico daquilo que ele vai ter que aprender e que ele vai ter que estudar, o curso tem o prazer de informar ele o que ele vai fazer e dar a ele uma complementação daquilo que ele nos estimular a procurar. Então você vai ter alunos que vão ter mais necessidades e outros menos, mas sempre você tem que imaginar que pode ser que amanhã eu vou ter essa necessidade e preciso estar pronto a ela. Então estar disposto a vivenciar algo que pode não ser o seu momento, mas que pode chegar na sua vida um dia é fundamental. A gente vai ensinar, trazendo a atualidade, você a saber o que tem de novo, mas as bases faz você pensar, né? Então, saber como você pensa ou planeja um resultado, uma reabilitação, é a base, é o que a gente vai dar. E atualizar é o que está saindo de novo dessa base. Então, essa união faz fluir a ideia na cabeça do aluno. Eu vou complementar, desculpa te interromper, mas eu vou complementar porque você está usando a expressão reabilitação, eu estou usando a expressão reabilitação, e a gente fala muito de reabilitação e muitos dentistas me procuram e falam assim, não, eu não faço reabilitação, eu não sou reabilitador. Se você põe um dente no paciente, esse dente é o fundamental, um primeiro molar inferior é um dente fundamental na mastigação da pessoa. Ele regenera um lado mastigatório do paciente, ele melhora a função mastigatória, ele melhora um monte de situações, melhora apoio condilar do disco, da articulação temporomandibular da pessoa. São tantas coisas que acontecem para essa pessoa, colocando um dente só, que se você entender que fazer um dente é uma reabilitação, sempre você vai estar reabilitando esse paciente. O valor da reabilitação, se é de um dente ou de 30 dentes, é você que vai dar. É você que vai entender o que é importante para a sua profissão, para o seu paciente e para aquilo que você está fazendo no seu dia a dia. É dar valor e importância a tudo que você está fazendo. Até isso eu acho importante a gente discutir no curso. Porque quando a gente eleva o discurso, a gente eleva a sabedoria da situação para as consequências ou para as causas que levam a outros problemas que os pacientes têm, e que às vezes nos procuram com problema de DTM, que nos procuram com dor articular, que nos procuram com dor de cabeça e uma série de outros problemas, e você fala assim, olha, vamos começar reabilitando você com essa perda desse dente. Uma boa ferramenta é o implante, nós vamos colocar um dente unitário aqui, nós temos como ajustar isso, e temos como fazer uma melhora significativa na vida das pessoas, às vezes fazendo uma coisa que todo mundo considera pequena, considera menor, e não é menor. Com certeza. Eu vou citar um caso de um amigo meu. Ele é comunicador, vendedor. Né? A ferramenta do vendedor é o sorriso. Uhum. E ele perdeu justamente o dente da frente. E ficou sem esse dente. Né? Qual que seria a solução, por exemplo, imediata, no caso? O que ele poderia fazer nesse caso? Porque ele precisa trabalhar no outro dia. Não pode demorar muito tempo. Tem que ser algo... A implantodontia hoje tem reabilitações com o que a gente chama de carga imediata, que é a instalação, a colocação do implante e a colocação do dente no mesmo dia, do mesmo ato cirúrgico. Então, isso é uma oportunidade para os pacientes, como seu amigo, que passam por situações assim e precisam ter essa reabilitação feita de forma imediata. Existem recomendações pós-operatórias para esses casos, que é trabalhado de forma muito tranquila, e os implantes vêm evoluindo ao longo dos anos para facilitar reabilitações como essa, desde a sua geometria e as técnicas também de regeneração estão favorecendo a cicatrização de uma forma mais fácil. Eu acho que os conceitos de trabalho eles vão evoluindo e vão melhorando. O que as empresas têm feito com os modelos de implante, os desenhos de implante, são feitos para ajudar os pacientes. Para os profissionais, sempre é possível fazer o melhor com a ferramenta que você está mais treinado. Então, acompanhar a evolução das tecnologias e dos materiais, no final das contas, é para devolver para uma pessoa como seu amigo um dente muito parecido com o que ele tinha, utilizando odontologia digital, utilizando uma qualidade de imagem que me dê uma apreciação de planejamento qualificada, utilizando biomaterial para regenerar esse paciente, se for o caso, na necessidade. Mas lembra, a gente precisa fazer o melhor para o paciente, não o melhor para o que a gente sabe do jeito que a gente sabe. A técnica indicada é a técnica que o seu colega vai precisar. Então, se ele é um vendedor e ele tem uma vida que eu sei que ele está na rua, que eu sei que ele tem dificuldade alimentar, eu tenho que me resguardar com outras situações no consultório.
Se ele é um profissional que eu sei que ele vai precisar estar em atividade, que ele pode ficar exposto a sol, a um pouco de esforço, eu tenho que controlar e manejar a situação da inflamação. Eu tenho que manipular a inflamação dele. Eu tenho que ter aquilo sob controle. Então, às vezes, eu posso fazer um procedimento tecnicamente controlado, mas eu preciso ver esse paciente mais vezes durante o mês. Eu preciso que ele volte no meu consultório no dia seguinte. Eu preciso que ele volte, nem que for para ele vir, fazer um sorriso, fazer uma foto, fazer uma radiografia e ir embora. Mas eu tenho que controlar ele. Então, o desconforto nessa hora está no fato dele ficar mais presente no consultório odontológico. O lado bom dessa hora é que o procedimento hoje é bem controlado. E ele é bem previsível. Nessa hora, a psicologia ajuda. Na amnésia, ajuda você a buscar todas essas informações para saber como você está lidando, né? Exatamente. Esse é primordial. Eu ia falar isso e eu segurei um pouco essa informação. Mas o momento que o paciente chega ou num curso, ou num consultório, é primordial para a gente saber com quem está lidando, as necessidades dos pacientes. Em momentos pós-pandemia, a gente está passando por momentos de traumas psicológicos muito grande, os pacientes estão cada vez mais sobre o uso de medicamentos controlados, então o cirurgião precisa estar atento, porque tudo isso interfere. Não é só um dente. Não é só um muita dente coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Então, interfere no procedimento que você vai executar, na anestesia que você pode executar. Então, quando a gente fala de implantodontia, a gente fala de fato em reabilitação. Então, a gente tem que saber o que o paciente toma, para saber que materiais usar, que medicamentos utilizar, interações medicamentosas. Então, é bem complexo. Então, a gente, quando passa isso para os alunos, a gente tem total responsabilidade. E no curso de implantodontia que vocês ministram, isso, o dentista que vier, ele sai capacitado para ter essa noção, para ter essa expertise, esse planejamento, essa visão periférica do todo, para poder fazer esse procedimento, correto? Não só correto, como é necessário. Quando você discute como fazer, você na verdade está discutindo como termina o caso. Porque o atravessar o processo é tão importante para realizar o término do que só tomar a decisão. Tomar a decisão é muito importante. Então, uma discussão que a gente tem é que a odontologia digital me ajuda na decisão. Tomei a decisão, o dente está condenado, eu vou fazer uma extração atraumática, vou instalar um implante nessa posição. Ótimo, maravilha. Tá, mas eu tenho que executar tudo isso. E depois que eu executar tudo isso, o controle pós-operatório tem que fazer com que o resultado que eu combinei e que eu planejei aconteçam. Então, as ferramentas e as discussões em cima de todas as probabilidades que podem acontecer para aquele caso é que a gente gosta de estressar no curso. Eu chamo de estressar porque a gente vai até sair caldinho do aluno mesmo, para fazer ele pensar naquilo que ele tem que fazer para acontecer, entendeu? À medida que a gente passa a bagagem para os alunos entender o que eles irão fazer e ter segurança do porquê eles irão fazer, é muito tranquilo executar o procedimento. É muito fácil quando você sabe o que você está fazendo. Então, o próprio paciente se sente seguro para poder deixar o aluno executar o que for preciso à medida do que ele sente que o paciente sabe o que ele vai fazer. Doutor, baseado nisso, você tem algum caso que você poderia lembrar, assim, que te marcou, que um paciente chegou lá numa situação dessa, parecida, de repente, já com a autoestima bem baixa, porque perdeu o dente, porque perde o dente da frente, é terrível, e você aplicou essa técnica, deu muito certo. Você tem algum caso que marcou nesses últimos anos? Deve ter, né? Muita coisa, Não, muitos tem, anos, tem né? vários, mas tem um que me marcou porque me chamou a atenção. Eu estava tomando água no corredor e uma colega do curso de endodontia estava andando pela escola, me conhecia de um outro tempo da vida, e falou assim que estava com um paciente na cadeira que tinha trepanado, ou seja, tinha perdido, fraturado um incisivo lateral e tinha perdido o dente. E o paciente estava desesperado porque ele tinha que voltar para o trabalho e ele estava sem o dente. E eu falei, não, traz ele aqui, a gente vai resolver ele. E na hora a gente conseguiu fazer a remoção do dente de forma traumática, instalou um implante, fez um bom provisório, muito bem feito, né, uma ativação imediata desse implante, e o paciente foi embora com o dente. Então o paciente, de verdade, não tem noção do que aconteceu com ele. O colega dentista me agradeceu muito porque a gente conseguiu ajudar bastante, não só o curso dele, como o paciente em si. De forma imediata, né? E todo mundo se sentiu
feliz porque todos foram atendidos, né? O pessoal da implantodontia conseguiu praticar um caso bonito, o pessoal da endodontia conseguiu dar solução para um caso que estava perdido, e a gente conseguiu fazer todo mundo se sentir bem com o paciente feliz. E o mais importante foi o paciente, que ele tinha uma demanda, porque para ele queria um dente, né? Ele queria resolver o problema dele de imediato, e ele saiu resolvido. Eu acho que é essa questão que é mais importante, porque você não poder sorrir por vergonha, por não ter um dente bacana, e com tantas técnicas avançadas, eu acredito que é o maior momento, né, da gente poder olhar para isso e falar assim, não, eu olho pro meu paciente e falo, uau, eu consegui. Eu acho que é a maior satisfação que tem, né? E uma coisa interessante é que ele falou que era uma colega da endodontia, né? A Orion tem vários cursos em várias especialidades. Vários segmentos. Então, quando a gente fala de reabilitação, a gente fala de unificação de tudo isso. Então, saber que tem todos os cursos unificados e que uma especialidade tem o apoio da outra, eu acho que isso é de extrema importância e fundamental. Então, essa fala do Dr. Montanher, eu estava com o coraçãozinho assim acalentado só vendo. Graças a Deus, a Orion é uma empresa que pensa nisso também, né? Falando nisso, Kaique, quais os próximos cursos que estão programados aí, já definidos, que a Orion vai estar oferecendo para os dentistas aqui da região do Brasil? Atualmente a gente vai ter uma palestra gratuita aqui também, no dia 2 agora de setembro, com o Dr. Marcelo Egoshi, um cara fantástico, muito capacitado, inteligentíssimo, cara. Ele já veio aqui umas 2 vezes, né, em uma outra palestra, e acredito que até agora no final do ano a gente consiga montar uma turma focada para dentística, que é o nosso foco que a gente tem com o Dr. Marcelo Egoshi. Fora isso, a gente tem também... Qual que é o tema da palestra, Kaique? O Dr. Marcelo Egoshi vai ser focado na parte de dentística e fotografia odontológica, tá? Agora também teremos nos dias 22, 23 e 24 de setembro o curso de toxina botulínica e preenchimento orofacial. E nos dia 30 de setembro, na verdade, 1º de outubro, curso de IPRF, também que agrega muito na parte da harmonização orofacial, né? E dia 7 ou 8, vamos ter também, de outubro, vamos ter também o curso de fotografia com o Dr. Marcelo Egoshi, focado também para a parte dentística, né? Eu queria só fazer uma interrupção para falar sobre um assunto que eu vivo na minha vida clínica, que é uma discussão que a gente tem muito, e eu tive essa discussão com ela essa semana no consultório trabalhando, que são os pacientes que têm um pouco mais de idade, que nos procuram. Não vou chamar eles de idosos, porque eu não me permito isso, porque eles são pessoas maravilhosas, e que nos relatam uma coisa muito importante na minha observação, que é uma coisa chamada liberdade alimentar. Toda vez que fala em dente, todo mundo sempre pensa no sorriso, na harmonia do sorriso, na estética, no conforto e tal. Mas certa vez eu estava no consultório, eu atendi uma paciente, ela comentou assim comigo: eu gostaria de chegar num casamento e não precisar ir almoçada ou jantada na minha casa para chegar na festa e comer o que servissem. No Brasil, hoje, e no mundo todo, comida bonita é uma comida al dente, é uma comida mais firme, mais dura, ela tem cor mais bonita, ela fica uma comida mais bonita no prato para você servir. Só que ela é uma comida que a pessoa tem que ter dente, tem que mastigar. A gente brinca que tem algumas regiões do país, algumas culturas, que se come comida muito cozida, muito processada, que a gente fala que é comida de banguelo. E se você perguntar para uma pessoa que não tem dente, ele vai comentar com você o que ele come. Ele come basicamente amarelo, que é coisas baseadas em milho cozido ou em farinha cozida, que formam uma comida pastosa, e essa comida ele consegue engolir sem mastigar. Quando você fala numa comida esteticamente mais bonita, num restaurante, numa festa, num casamento, ela é uma comida mais firme, mais dura. E a pessoa que não tem dente ou que não tem uma função mastigatória adequada não consegue comer. Então é muito comum você encontrar pessoas que às vezes até estão meio fora de forma, mais pesadinha, e você fala: essa pessoa tem certeza que come, e passa uma comida e fala: não, obrigado, não quero com essa comida, eu estou satisfeita. Se alimentou antes. Não é só porque ela não gosta do sabor daquela comida, é porque ela não tem dente para comer aquela comida. Já pensou a gente não poder comer um rodízio de carne, alguma coisa do tipo, porque a gente não tem capacidade de mastigar? Mas a pessoa que vai para uma festa e que não sabe o cardápio da festa e que gosta de comer, ela não corre risco, ela vai alimentada de casa. Olha Exatamente só. com alguma coisa de esvaziamento gástrico rápido, bem processada, muito molinha e bem pastosa. Olha que Então ela coisa. tem fome o tempo inteiro porque ela não tem a saciedade que é dada pelo processo mastigatório. Você falando disso aí, eu tava
pensando, lembrando aqui, há um tempo atrás as pessoas arrancavam mais os dentes, né? Parece que perdiam os dentes com mais facilidade, hoje a gente consegue recuperar. Uma vizinha minha, senhorinha, que acabou não podendo fazer o implante porque ela já tinha perdido o dente há muito tempo e o osso dela foi desgastando, foi perdendo, não sei como funciona. O que a implantodontia tem de modernidade hoje que permite essa pessoa que perdeu um pouco do osso dela e fazer o implante? Porque, pelo que ela me disse, ela não poderia fazer porque ela não tinha o osso mais. Como é que isso pode ser resolvido? Ou tem como resolver isso ou não tem como resolver? Tem, sim. Existem os enxertos, né, que podem ser feitos desde utilizando osso do próprio paciente como osso artificial, né? E existe também a fibrina rica em plaquetas que ajuda muito a utilização e a cicatrização desses ossos artificiais. Então, hoje a tecnologia evoluiu muito, favorecendo as reabilitações de implantes, fazendo enxertos ósseos prévios. Todas as cirurgias de enxerto que a gente discute para fazer, sempre que tem uma indagação, as pessoas falam assim, mas isso vai dar certo? Quando o paciente pergunta se vai dar certo, eu consigo entender. Mas quando um dentista pergunta se vai dar certo, eu assusto. Porque eu falo, poxa, enxerto ósseo é uma realidade para nós na odontologia há muitos anos. Os enxertos melhoraram muito, as técnicas evoluíram. Então, por exemplo, o paciente estávamos no consultório da Ayala semana passada operando lá, o paciente falou assim, doutor, mas vai arrancar sangue para fazer meu dente? Daí ela falou, não, vou tirar seu sangue, vou centrifugar seu sangue, uma máquina, vou separar os substratos que eu preciso e vou usar o seu sangue para ajudar na cicatrização e para ajudar no processo de confecção do seu enxerto. O paciente ficou todo assustado. Quando o paciente voltou para o pós-operatório, que ele viu que ele não teve dor, que ele não teve rompimento de sutura, não teve edema, que ele não teve inchaço, que ele não teve edema, que ele não teve desconforto, ele falou assim, poxa, mas essa técnica é demais. E é uma técnica realmente demais, que mudou muito os resultados que a gente tem com os enxertos. Então, para aquelas pessoas, aqueles profissionais que ainda têm o tabu do enxerto, ou então que eu tenho um colega que fala assim, o paciente veio no meu consultório e falou que se tiver enxerto ele não vai fazer. Eu não consigo entender isso, a gente não tem problema para sentar com o paciente e falar, nós vamos fazer um enxerto. O enxerto é bom para o paciente, não é para o dentista. O enxerto não é para o dentista, ele é para o paciente. As pessoas confundem isso. Eu não faço enxerto no meu consultório porque eu gosto de fazer enxerto. Eu faço enxerto porque eu tenho uma necessidade funcional para reabilitar aquele paciente. Então, se a sua vizinha, que perdeu os dentes há muito tempo, e ela tem essa vontade, ela tem um pouco de paciência para entender o lado biológico do enxerto, ela tem capacidade de passar pelo procedimento, ela até vou pedir para ela falar um pouquinho sobre as questões prévias ao enxerto, que são bastante importantes, e ela reúne essas condições, não há por que não fazer, né? Queria que você comentasse um pouquinho das questões prévias, porque as pessoas pensam na técnica e esquecem das questões prévias. Porque o enxerto ele é necessário não só em áreas críticas que não tem nada de osso, mas quando a gente pensa numa reabilitação como do seu amigo, que era um dente unitário, se falta osso, a gente põe um implante sem restituir a composição óssea ideal, não vai ficar estético, principalmente em casos de pessoas tão jovens, às vezes com a altura de sorriso um pouco mais alta. Então a gente precisa fazer a reabilitação para devolver não só a função, a estética proporcional ao mais natural possível. Então, quando a gente explica aos pacientes o que é necessário, a gente não faz implante onde tem osso, a gente faz implante onde é necessário. E a gente coloca osso onde precisa. Então, hoje, os nossos pacientes, quando a gente explica de uma forma o que ele precisa, eles entendem e eles colaboram muito. A fibrina ajudou muito nessa questão da cicatrização, fazendo as cirurgias ficarem um pouco menos invasivas e as cicatrizações ser menos dolorosas. Então, é bem mais aceitável pelos pacientes e muito acessível, né? Quando a gente utiliza o sangue do próprio paciente. Então, isso favorece demais a cicatrização. O corpo entende que é dele. Então, a cicatrização... A gente nem tem palavras, né? A gente só tem que agradecer. Eu só vou fazer um comentário final, que assim, para qualquer procedimento, o paciente tem que estar controlado, é óbvio. Você vai tirar uma verruga no hospital, o médico pede 20 exames para você. O dentista vai fazer um enxerto de maxila total para o paciente, ele não consegue pedir nenhum exame. Então,
a coerência está no fato de que você prepara o paciente para o procedimento, não só conversando com ele, mas também pedindo uma série de exames médicos dele. Então, você tem que pedir um exame de urina, um exame de sangue, alguns exames de saúde geral, para saber se esse paciente está apto. Porque se esse paciente está com a glicemia alterada, ou se ele é um diabético que ele não sabe, ou se ele é um diabético não compensado porque a medicação dele não está funcionando, ou se ele está com a função renal ruim, você vai entupir ele de medicamento e ele não vai responder, você fala, poxa, por que o meu caso não está dando certo? E eu vi lá na internet, eu vi no YouTube, eu vi num case, eu vi numa revista um caso que deu tão certo. Será que o seu paciente estava metabolicamente compensado para ir para o procedimento? Então, discutir aspectos primários das coisas fazem parte da cultura e fazem parte do resultado que vem lá no final. Não é possível ter resultado se você não está mensurando os riscos. E você começa mensurando os riscos antes de desenhar a técnica para esse paciente. Por que eu comento isso? Porque tem casos em que a gente precisa ser mais invasivo, mas não pode. E tem casos que a gente gostaria de fazer coisas um pouco maiores, mas não pode. E tem casos que o paciente permite isso, porque ele está saudável, e você vai ser, eu vou chamar de sobretratamento, porque você está pensando na longevidade do tratamento. Você tem um paciente de 40 anos, que na média de vida do brasileiro hoje ele vai durar 80, que você tem que fazer uma perspectiva de tratamento para 40 anos. Estamos falando de profissionais que estão pensando no paciente. Não estão pensando só... E o foco correto deveria ser de todos. Você citou sobre o tabu, né? Que vocês falando parece que é muito fácil. Eu vou sair daqui fazendo implantodontia. Mas você falou que é um tabu para os dentistas. Por quê? Por que isso ainda é um tabu por eles? Falta o quê para que eles entendam a necessidade que, desde o começo da nossa conversa aqui, a gente focou muito, e é o correto, no ser humano, naquilo que o ser humano precisa e aquilo que vai fazer sentido para ele. Muito bem colocado. Hoje a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, então o camarada hoje que perdeu um dente aos 30, 40 anos tem que preparar esse dente para 40, 50 anos. Uhum. Então isso depende do dentista olhar o todo. Então esse foco no cliente, no paciente, ele é muito importante. Mas por que ainda os dentistas, de uma forma geral, ou alguns dentistas, ainda têm esses tabus? O que você entende que está faltando? Eu vou fazer um paralelo bem simples, tá? Eu conserto carro. Eu vendo pneu, mas não vendo amortecedor. O cara chega com 4 pneus careca e 4 amortecedor ruim. Eu vendo os pneus e falo para ele que o carro dele tá bom. Quando eu não sei fazer, ou eu não tenho o produto, ou eu não tenho a ferramenta, eu vou dar um jeito de fazer com que o paciente compre a ferramenta que eu sei fazer. O enxerto, ele é o procedimento de um grau de dificuldade maior na implantodontia, porque ele é aquele procedimento que demanda muita técnica, muito cuidado do paciente com aquilo que você fez, muito cuidado com os provisórios que vão ficar em cima, que infelizmente não podem ser removíveis, não dá para ter um provisório qualquer na posição, não dá para fazer um enxerto no central e largar o paciente sem um incisivo central. O cara precisa ter um incisivo central. Se você fizer um incisivo central mal feito e esse dente deslocar e bater no enxerto, você vai perder o enxerto. Então, a técnica do enxerto, ela compreende vários cuidados importantes que, se o profissional tirar o olho de um deles, ele vai ter sucesso. Então, é melhor falar que enxerto não dá certo. Eu acho que, falando de implantodontia, de odontologia e principalmente da área cirúrgica, está se aproximando muito da medicina. Né? Eu falei que os pacientes cada vez mais estão usando medicamentos, principalmente os mais idosos. Então, os pacientes estão chegando cada vez mais com diversas medicações e com diversas recomendações médicas. Chegam no meu consultório com carta de cardiologista, com carta de endocrinologista, com 1001 cartas de medicamentos que fazem utilização. Então, a gente já sabe que a maioria, às vezes, tem problemas gástricos que a gente não pode utilizar anti-inflamatórios, problemas cardiovasculares que a gente tem que fazer antibiótico terapia até para uma raspagem nesses pacientes. Então, assim, é muito complexo trabalhar. Então, a gente precisa entender um pouco da medicina e, o que não entende, buscar cursos para se atualizar e também ter contato com os profissionais que trabalham com essas pessoas. A gente teve paciente que teve endocardite por ter passado com outros profissionais e veio fazer cirurgia com a gente, que ainda precisava tirar o dente após o problema da endocardite, que deu sequelas. Ele teve AVC, precisou colocar válvulas. Um rapaz extremamente novo e veio fazer a cirurgia com a gente.
E nós trabalhamos em parceria com o cardiologista, fazendo injeções de anticoagulante nesse paciente até o dia da cirurgia, para ele não ter risco de hemorragia utilizando anticoagulantes mais fortes. Então, é necessário compreender o que é que você pode dar, em que momento você voltar, quais são os medicamentos que está utilizando. Então, é isso quando a gente fala da base. Tá, a gente entender o que é preciso fazer, a responsabilidade que a gente tem com o ser humano. Então, quando a gente tem responsabilidade com o ser humano, as coisas tendem a ocorrer de forma mais tranquila. Eu acho que é bem isso aí o que você perguntou, que você queria... Eu queria fazer uma complementação que eu aprendi com um colega de São Paulo, o Dr. Eurípides Vedovato, que é uma pessoa muito importante na minha vida, sob o ponto de vista educacional. Vai chorar, né? Não, é porque o Eurípides falou uma vez uma frase, eu era recém-formado, essa frase é antiga, graças a Deus, mas ela serviu para me acompanhar na vida, que é o seguinte: como que o seu paciente atravessa o tratamento? Não tem nada pior do que você levar sua mãe num consultório odontológico com alguns dentes na maxila dela, no superior dela, e o profissional retirar todos os dentes da sua mãe, botar lá meia dúzia de implante, suturar e falar: agora a senhora volta daqui 6 meses para pôr uma prótese em cima. E a sua mãe fica com o quê nesse tempo? Fica sem nada? Sua mãe vai ficar onde? Vai comer com o quê? Vai sorrir com o quê? Vai perder suporte labial? Vai perder fonética? Vai perder estética? E quem recupera depois a dimensão vertical dela? São vários dados que, quando a gente senta num curso e discute com o aluno, ele fala assim para mim: mas para fazer implante eu vou ter que aprender tudo isso, professor? Nós estamos discutindo isso? Isso não é da cirurgia do implante. Claro que não. A cirurgia de implante vai ser um jeito que você vai utilizar para colocar dente depois. Mas na hora de colocar dente, se você não planejou antes como ele vai atravessar o tratamento, então eu vou fazer uma fixa temporária para ele, vou instalar 2 implantes aqui, vou pegar um paciente idoso que tem um quadro médico delicado e vou pegar uma cirurgia enorme de 2, 3 horas de cirurgia e vou fazer 3 pequenas cirurgias de 20, 25 minutos nesse paciente, que ele vai passar um tempo tranquilo na minha cadeira, que ele vai fazer os procedimentos, que ele vai estar sempre assistido, que ele vai estar sempre bem, que ele vai estar sempre de dente e que ele termina com a mesma prótese no final. Planejamento fundamental, né, doutor? Não só planejar, como planejar, fazer os procedimentos. Só que isso faz com que demande tempo de cadeira, em que você tem que fazer coisas que nem sempre são tão agradáveis ou tão gostosas de fazer, ou que são difíceis mesmo. Como preparar um provisório de boca inteira, de fora a fora, para no final desses 5, 6, 8 meses, 10 meses, ou quando tem enxerto, às vezes 14 meses, o paciente terminar com um protocolo preso nos implantes. E que você vai precisar selecionar ali 4, 5 dentes, 3 dentes, que se quer que seja, para segurar esse quadro. Eu estou falando isso porque eu estou lembrando, eu levei uma paciente para o hospital para fazer uma cirurgia de ilíaco. Nossa, que legal, a gente tirou o ilíaco da paciente, fez enxerto em maxila, cirurgia hospitalar, muita coisa, aquela energia, aquela vibração e tal. Tá, o paciente tem um enxerto de ilíaco, você põe uma dentadura em cima desse paciente depois? Vai reabsorver, vai perder, vai abrir um enxerto, vai dar problema. Aí seguramos 3 dentes dessa paciente, 2 sisos e um central, fizemos uma fixa para ela que descolava toda hora tal, mas ela ficou com uma prótese fixa para atravessar o tratamento. Então, para a paciente foi bom, para nós do ponto de vista da cicatrização foi bom, mas isso tem que ser feito na cadeira, você tem que fazer um preparo, você tem que moldar, você tem que fazer uma série de coisas que não são cirurgia. Não tem adrenalina da cirurgia, não tem o sangue da cirurgia? Claro que não. A cirurgia é apaixonante, ela traz você, ela puxa você para dentro. Mas a cirurgia te traz um sucesso se você conseguir fazer um jeito do paciente atravessar. Porque senão o paciente não vai conseguir associar tudo aquilo que ele viveu com uma experiência positiva. Então você tem pacientes com experiência positiva e você começa a ter no seu consultório pacientes de mais idade, porque gente de idade vai nos mesmos restaurantes, come nos mesmos lugares, frequenta os mesmos ambientes e indica os mesmos profissionais. É como você falou, é o exemplo do carro. A gente tem que olhar como um todo. A gente tem que olhar o ser humano como um todo. A gente quer que os nossos alunos olhem o ser humano como um todo. Eu vim aqui para fazer implantodontia. Mas por onde eu começo? Eu preciso da prótese, eu preciso da pério, eu preciso da DTM. Na realidade atual, quem é que não tem ansiedade? Quem é que não está com problema de ATM? Quem é que não tem DTM? No meu consultório todo mundo. Né? Nossa, eu mesmo tô com meus dentes ruídos. Então, assim, todo mundo chega. Eu vi que a Orion também tá com um curso, né? Também DTM do orofacial. Isso é
agora é o momento. Então, assim, o dentista tem que procurar. Tá chegando no seu consultório, você não pode fechar o olho, como ele disse. Bota o pneu e sai e finge que o resto não acontece. Vai procurar se atualizar. A gente tá com cursos incríveis para isso. Então, tem que saber o que está acontecendo, tem que procurar saber como resolver. Então, até porque, dentro da atualidade hoje, né, tudo tem mudado muito, né? E a tecnologia digital também, né? Tem entrado junto aí, acho que bem dizer, com todas as áreas da odontologia também, um pouquinho, né? A implantodontia acho que não é diferente também, né, doutor? Eu acho que não é não. Eu vou mais longe ainda. Eu vou comentar que eu gosto de falar de colegas que são profissionais dentistas, principalmente os brasileiros, que são muito bons. Eu tenho amigos no Rio, em Minas Gerais, tenho amigos no Nordeste muito bons profissionais. Alguns são bons professores e profissionais, outros são só pesquisadores. Mas eu gosto de falar deles porque eu gosto de falar gente que é amigo nosso, que é parceiro nosso de curso, que vem dar aula nos nossos cursos, que frequenta os nossos cursos, que frequentam a nossa casa, que são colegas que a gente pode discutir as coisas e avançar junto. Ninguém avança sozinho, ninguém evolui sozinho. Todo mundo precisa estar sempre em contato com alguém, conversando com alguém. E ter essa rede de professores em Santa Catarina, né? Aí ela tem um professor internacional muito querido, muito amigo dela, que ela conversa sempre com ele quando ela tem as dúvidas, porque todo mundo sempre vai ter uma dúvida. Então, abrir esses canais no Brasil todo, para as realidades do Brasil todo, trazer essas pessoas para a nossa realidade, trazê-los para dar aula para a gente, é uma coisa muito importante, essa interação com outros ambientes no Brasil. Com certeza. Eu achei muito interessante essa questão que vocês colocaram, principalmente do processo. Porque tudo na vida são processos, alguns processos mais fáceis, outros mais difíceis. E tem processos que você tem que se preparar para passar, senão você não passa. E essa visão que vocês estão colocando aqui, e tem muito a ver com aquilo que nós colocamos na hora, de trazer os protocolos corretos, as pessoas corretas, para que a gente capacite cada vez mais pessoas para deixar um legado. Porque se você tratou a minha mãe, você marcou a vida dela. Positivamente ou negativamente. Exatamente. Aí você escolhe, você vai deixar marcas nesse mundo do bem ou do mal. Você escolhe. A pessoa sofreu muito tempo para colocar uma prótese, alguma coisa, e a outra passou aquilo com muita maestria, porque você teve o cuidado de você antever as situações, planejar um todo, não só fazer aquilo, vou fazer só o que é o básico e boa. Então, essa questão, ela deixa marca na vida das pessoas. E é o que você falou. Hoje as pessoas estão vivendo mais. E ainda que você está atendendo um senhorzinho, uma senhorinha, ele tem filhos. Ela vai falar. Tem netos. Ele vai falar. E eu vejo que hoje é tudo muito concorrido. A concorrência está em todos os lugares. E aquelas pessoas que buscarem o algo além é o que vão se destacar. Pelo menos é o que eu acredito. Uma coisa que eu tenho visto muito hoje, tá bem na moda, né? É a ozonioterapia. A pessoa limpa o ouvido, limpa o nariz. Esse dia minha esposa foi lá, fez um negócio lá. Eu fiquei só olhando, porque eu tenho um pavor de sangue, é um negócio maluco. Eu falei, em mim você não vai arrancar meu sangue, vai botar nesse negócio, chacoalhar, e não vai. Ela fez lá. Vamos limpar o ouvido. Não vou. Mas eu sei que também na odontologia tem essa prática, né? Essa ferramenta. Como que funciona isso? Explica um pouquinho para mim. A ozonioterapia, ela favorece muito o processo também de cicatrização, à medida que aumenta a vascularização local. O Dr. Montanher tem os aparelhos, né? Vai explicar aí pra gente direitinho como é que faz. Eu gosto da ozonioterapia como uma ferramenta. Nada domina o mundo, né? Não existe uma ferramenta, então, o PRF é o melhor, é bom. O ozônio é bom. Sedar é bom. Tudo é bom, desde que usado no paciente certo, com a técnica certa, na indicação certa. Então, ozonioterapia é uma ferramenta boa para a gente usar nos consultórios. Ela é analgésica, ela funciona como regenerativo, ela é super bactericida. Você consegue usar a água ozonizada nas cirurgias para poder reduzir a carga bacteriana. Você aumenta a oxigenação do ambiente, então aquele oxigênio nascente que o ozônio propõe ali traz uma vivacidade para a região. Então são ferramentas que vêm para agregar. É óbvio que isoladas elas não têm funcionamento nenhum, mas no conjunto da situação, bem elaboradas,
tudo colabora, assim como a laser terapia, né? A Yala semana passada terminou uma cirurgia, fez um laser na paciente, a paciente estava meio desconfortável, já saiu melhor. Então, laser terapia é uma complementação? Claro que é. É a mais importante? Não sei, mas ajuda. Eu devo? Poxa, então eu vou ter... Não sei quantos brinquedos você vai comprar na sua vida. Dentista é fã dos brinquedos. Dentista é igual mulher em shopping olhando sapato. Toda hora tem alguma novidade. Tá sempre precisando de algum pra sempre precisando de algum. Combinar com a bolsa, né? E é com o igual cinto. mulher. Você fala assim, você precisa desse sapato? Fala, não, mas mulher não compra porque precisa. Compra porque gosta. Comprar porque gosta as coisas no consultório é porque a gente gosta de ter resultado, gosta de fazer São pelas meios pessoas. que favorecem muito o paciente. A ozonioterapia favorece muito. A gente pode utilizar no lugar de soro fisiológico, Vários melhora sentidos, né? muito. E o laser também, em todos os sentidos, já comprovado cientificamente que beneficia. Então, a gente utilizou, como a gente usa muito a fibrina, quase a gente não precisa de algumas técnicas. Mas alguns pacientes que ainda sentem um pouquinho mais dolorido, a gente fez, e a paciente com 24 horas no outro dia não estava sentindo nada. Doutora, não estou usando analgésico. Eu disse, nossa, santo laser. Eu lembro que uma vez, um conhecido meu, ele acabou tendo um problema, acho que foi um enxerto, alguma coisa do tipo, e acabou até estourando ponto. Talvez faltou algumas dessas ferramentas, correto? Acho que seria algo que na época o profissional não tinha disponível e acabou aumentando o problema e a dor dele, porque ele sofreu demais, demorou para voltar a comer e tudo mais, né? Além dessas técnicas que a gente utiliza no ato ou no pós-cirúrgico, a gente tem recomendações que são muito importantes. Então, a gente tem um cardápio montado por nutricionistas, que diz durante a primeira semana como os pacientes se alimentam. Nos cursos a gente utiliza os mesmos cardápios, vai adequando com os pacientes de acordo com suas realidades, mas isso favorece muito o processo de cicatrização. A gente coloca alimentações menos ricas em gorduras, para favorecer o corpo entender que precisa cicatrizar a região operada e não mandar para o processo digestivo. E também a gente aumenta a proteína, né? Então a gente faz suplementações com proteína, o que favorece muito o processo de cicatrização. Então, desde o pré-operatório, que a gente vê nas medicações as deficiências e trata esses pacientes, encaminha para o médico para fazer reposições de vitamina D muitas vezes, compensar pacientes diabéticos, hipertensão. Então, eu acho que é um todo, é um conjunto. O dentista precisa ter esse olhar, desde antes, durante e depois. As técnicas são importantes, são fundamentais. Por exemplo, usar o PRF para reduzir a possibilidade de um rompimento de uma sutura, usar um fio mais adequado, tipo um polipropileno, para uma tensão que venha acontecer nessa sutura também é importante. Mas também usar as recomendações e as técnicas de fisioterapia. Bandagem pós-operatória com esparadrapo micropor, usar um gelo nesse paciente, uma bolsinha de gelo. Você pode fazer o seu marketing na sua bolsinha de gelo, comprar uma bolsinha de gelo e pôr o seu logo, o seu nome, que o paciente vai levar para casa, do mesmo jeito que o dentista dá uma escova para o paciente. Então o paciente sai lá do consultório, sai já com a bolsinha de gelo, ele fala, poxa vida, eu já saí com a bolsa de gelo já do consultório, já ganhei uma bolsinha. Coisas que você vai gerando conforto para essa pessoa, ela vai se sentindo São acolhida. os detalhes que fazem toda a diferença. Ela vai se sentindo acolhida. Quando você chega para o aluno e senta para falar sobre negócio, parece que para dentista, um dos tabus para dentista é falar de negócio. É claro que a gente não vai falar de número. Você deve cobrar R$10, R$1.000, R$1 milhão num implante. Não é isso. É falar do negócio, como você deve elaborar o seu negócio. Desde planta de consultório, a gente discute com um colega aonde tem que estar tal coisa, como tem que ter o fluxo do instrumental e das coisas no consultório dele, até em como ele vai armazenar e até como ele pode explorar um pouco a imagem dele. Então ela está falando das instruções pós-operatórias. Custa você pegar lá e fazer uma instrução pós-operatória a respeito de atividade física, a respeito de alimentação, a respeito de cuidados com a medicação que ele vai fazer, a respeito da bandagem, a respeito do que ele pode e do que ele não pode fazer naqueles dias. Da e fala, os né? Não riscos. falar, que a gente pede, o esporte. Porque a gente já coloca, por exemplo, os 3 primeiros dias a gente muda a textura alimentar. Porque muitas vezes ela pressiona os pontos ou o movimento mastigatório que é necessário para triturar esses alimentos faz com que os pontos eles se rompam antes do tempo, né? Então a gente muda a textura já pensando nisso, o paciente ter menos movimentos musculares durante os 3 primeiros dias são cruciais. Então a gente tem todos esses cuidados que também são passados para os alunos para evitar certos contratempos
no pós-operatório. É claro que ninguém vai pedir pro cara comprar um cominho que só vende numa feira lá em Ankara, na Turquia, entendeu? Mas é sempre bom recomendar coisas que tenham ação direta naquilo que você fez. Coisas, substratos que vão chegar no paciente. Você pode pedir um preparado que ele pode comprar pronto, uma lata do A, do B ou do C, ou um leite pronto X, Y, Z, você pode fazer tudo isso. Mas você pode também informar ele como preparar. Então não basta só ser dentista, tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Você tem que entender um pouquinho de tudo. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que frequentam agora muito academia, né? E muitos fazem suplementação com whey protein. Então, eu gosto de passar proteína no pós-operatório, mas eu vejo que eles tudo usam whey protein. Eu nem passo. Eu digo, olha, sabe aquela dose? Você vai usar aqui. Então, a gente tem que saber trazer a história do paciente para botar junto na realidade de vida deles. Que favorece muitas vezes. Muito interessante. Como toda boa pessoa, eu também sou aqueles que morri de medo do dentista, né? Da profissão, não do dentista. Era do dentista que eu tinha. Dentista é gente boa. Eu não achava muito, não. Gostava Conversa muito, bem. Você ficava ali na pré-sala, ali, esperando aquele barulho Só um motor. terrível. E aí já, né, fazia O bom no curso de implante é que tem pouco barulho de motor. Então. O motor de implante não faz barulho. Eu não quase. precisei de implante ainda, espero não precisar. Mas um dos problemas maiores que a gente, como paciente, estou falando, a gente encara, é na hora que você vai fazer um procedimento, você tem que fazer uma sedação. Tem a sedação convencional, que é comum a ser, e tem também hoje a dióxido de nitrato, né? Nitroso. Que é algo um pouco mais moderno. Quando utilizar isso? Isso é seguro? Qual é a habilitação para isso? Como vocês veem essa parte? É extremamente seguro, vem amplamente sendo utilizado principalmente em pacientes extremamente ansiosos, que têm medo, que já chegam relatando a necessidade. Quando eu for lá, você já sabe que vocês vão utilizar comigo. Não, quer ver? Vamos fazer mais fácil? Você tem uma experiência com sedação. Conta a sua experiência como foi. Você estava com uma dor muito forte. Sim. E você fez uma sedação. Conta a sua experiência. Eu fiz uma sedação para não fazer procedimento, viu? Só para me sedar. Não, é bem tranquilo, assim, a sedação, uma das coisas que é interessante é saber exatamente o que a gente utiliza, né? Medicamentos que possam ter influência no procedimento. Então, o profissional que está habilitado, o profissional que está no nosso curso, que é o Pedro, o doutor Pedro, que trabalha com isso, ele é extremamente capacitado para isso. Então, eu que também eu sou dentista, né? Eu digo, para mim, eu quero me cuidar. Mas deixei nas mãos dele, foi super tranquilo. E é um procedimento, assim, que a sensação que eu brinquei com ele foi que eu tava alcoolizada, né? Ele disse, sabe aquela quando você bebe que tá achando que tá passando do ponto? Que depois disso você vai esquecer? Ele disse, sei, chegou na boa, pode dormir. Aí eu apaguei, então... É muito tranquilo o procedimento. Depois você relaxa, aliviou dores musculares. E pra gente que trabalha com cirurgia, tem muita gente que tem muito medo. E o principal que eu acho é que ele deixa você responsivo. Então, todo momento que ele me chamava, eu estava alerta para responder. Eu dizia, oi, abri o olho, oi. Então, isso para a gente que trabalha com cirurgia é importante, porque a gente quer que o paciente esteja responsivo, a gente esteja sabendo, em alguns momentos, abrir a boca, manter a boca aberta, ele esteja consciente. E nessa sedação ele vai estar consciente. Doutor Monteiro pode falar disso, porque o filho dele é um dos melhores no assunto. Não, eu acho que a sedação com óxido nitroso, que é o famoso gás do riso, ela é bem controlada porque é uma mistura de oxigênio mais óxido nitroso numa quantidade que você cede, em que você sobe de pouquinho em pouquinho até um limite. Então é bem controlado. O que acontece normalmente é que depois disso você deixa o paciente ficar aspirando só oxigênio para que ele possa fazer a volta com calma. Mas também não há problema se eventualmente parar de uma vez. Não tem nenhum rescaldo, não tem dor de cabeça, não tem nada disso. O grande filão desse é para os pacientes de muita ansiedade. A dificuldade que a gente tem é que, assim como você que é ansioso e não gosta do barulho, a gente chega, infelizmente, para nós pacientes que já tiveram muitas histórias. A maioria deles tem muita história, que dá uma vida, um livro, né?
Uns chegam e falam assim, você fala na consulta, como eu posso te ajudar? Ele fala assim, você tá com tempo? Porque a história é longa. Você fala, vixe, sabe aquela piadinha, senta que lá vem a história? Você já deve estar aquela encostada pra trás assim. Volta para psicólogo, né? Então, não é que a gente acaba ouvindo essas pessoas para poder saber como que nós podemos ajudá-las. Mas o grande receio delas é que alguma daqueles processos que traumatizou ela lá atrás volte nesse momento. Então a sedação com óxido nitroso, ela ajuda a dar um pouco de conforto para a pessoa que tem muita dificuldade no procedimento. Faz parte do que a gente vive no dia a dia, atender pessoas que têm dificuldade. E no curso não é diferente. A maioria das pessoas que frequentam os cursos e que vêm, elas estão depositando a saúde delas na nossa mão com a fé que elas estão com as melhores pessoas do mundo. Que elas estão tendo vou chamar de janela de oportunidade de estar ali se tratando com pessoas que são referência. E ela espera que a referência venha para dentro do curso para ter o melhor resultado. Então, o curso é um mix de o que tem de melhor versus os melhores atendimentos versus a ideia de que o procedimento vai demorar o tempo que precisar para que o aluno faça o procedimento. Porque eu não posso ir para um curso e cada vez que eu vou eu opero cada vez mais e o aluno cada vez me assiste mais. E existem casos também de sedações medicamentosas que ajudam muito. E a gente usa também de forma bem tranquila, assim, amplamente usada em pacientes que tenham ansiedade, um certo receio, e a gente utiliza e também consegue fazer procedimentos até mais longos, né? De uma forma bem tranquila. Uma coisa que a gente aborda muito no aluno do curso é que o aluno ele acha que ele vai chegar, sentar, calçar luva e operar. E você fala para ele, olha, você faça uma anamnese bem feita, depois você faz um par de modelo, depois você senta, você estuda seu caso, mostra para o seu paciente como é que é, para a gente tentar saber quem é mais ansioso, se é o aluno ou se é o paciente. Quando o paciente é ansioso demais, ele pode ser que ele não preencha os requisitos para um tratamento tão longo ou tão complexo. Quando o aluno é ansioso demais, pode ser que ele também não preencha os requisitos para um tratamento tão longo e tão complexo. Então, a parte do que acontece num curso é as pessoas se testarem no total para poder saber até onde é o limite delas. E o limite, na verdade, está na capacidade de reflexão, está na capacidade do cuidado que ela consegue agregar dentro do trabalho dela para aplicar tratamentos de longo tempo. O que eu chamo de longo tempo? Às vezes 2 meses é longo tempo. Hoje as pessoas estão achando que dentista é igual pastel, né? Vai lá, prepara, sai um pastel, cola a faceta, pronto, eu vou embora em meia hora com o dente novo. Enxerto não é assim, implante muitas vezes não é assim. Alguns casos podem ser feitos em carga imediata, em 1 dia, em 2 horas, em 3 dias, mas um percentual grande dos casos são feitos em carga tardia, porque os tempos são biológicos, não são meu ou seu, são tempos da biologia do ser humano. Vivemos no mundo do fast food hoje, né? E como você colocou, vivemos um mundo de pessoas ansiosas, pessoas que têm os seus traumas, suas dificuldades, mas eu vejo assim, o dentista, ele precisa ter esse olhar para ele primeiro, para ele se conhecer e aí ele poder conduzir o outro, saber que ele não pode pular uma etapa pela sua ansiedade. Então a gente tem que buscar também mecanismos e ferramentas de autoconhecimento para a gente saber, olha, eu tenho que segurar o reggae aqui é onde eu tenho que flexibilizar na minha vida para ser mais assertivo. Porque numa dessas o dentista pode correr o risco de querer atropelar processos, e eu vi com muita propriedade, nós comentamos aqui nessa tarde, que o processo é tão importante quanto o todo, porque o processo faz parte do todo. E se isso não for bem feito, tudo vai por água abaixo. Então, esse olhar é muito importante, né? E lembra que no final tem que acertar a cor, não pode prender alimento quando ele comer, e tem que ficar justinho na gengiva, tá? Que depois de tudo isso ainda tem que dar tudo certo. Porque você faz o dente, às vezes ele fala assim, não, mas esse é um provisório, né? Vai vir um mais bonito que esse, né? Nossa, esse era o mais bonito que eu tinha para tirar da caixa. E ele não gostou. O que eu falo agora, hein? A gente bate tanto nessa tecla da responsabilidade, porque urgência é o que ninguém quer ter no seu consultório. A gente trabalha com pré-operatório bem feito, exames médicos que a gente começou com uma lista pequena, hoje já vai em quase 2 folhas. Então, o que a gente não quer é urgência. Muitas vezes a gente pede risco cirúrgico, a gente tenta evitar ao máximo, mas o ser humano
ele é um ser integrado e pode acontecer intercorrências que são pequenas, quando bem planejadas, mas pode ocorrer. Então, quando o paciente entende que você está preparado para lidar com o que for que aconteça com ele, porque ele sabe que ele é um ser humano e pode acontecer qualquer coisa com ele, ele sabe que você está habilitado para cuidar dele, o processo é bem tranquilo. Eu acho que em quase 10 anos eu e Montanha passamos por uma urgência juntos. E foi uma urgência que a gente tinha tudo da paciente. A gente tinha exames de trás para frente, risco cirúrgico, cardiovascular, eletrocardiograma, medicamentos, não faltava tudo mais um pouco. Nada. E a paciente teve um pico hipertensivo na cadeira mesmo, com liberação do cardiologista. E ficou ansiosa. E a gente estava fazendo um enxerto, removendo o osso do ramo de mandíbula. Não tinha como... A gente tinha que, no mínimo, fechar, né? Não dá pra falar, vambora. Vambora, tá. Tem que terminar. E aí a gente fez todo o procedimento de primeiros socorros, medicação. E a única coisa, eu peguei na mão da paciente e comecei a conversar para ela e dizer, olha, eu te conheço e sei quem você é, conheço sua família e você precisa confiar em mim para você saber que você está bem assistida. E aí eu fiquei o tempo inteiro no ouvido dela conversando e ele me olhou e disse, sutura. Sutura. E fui conversando com ela e aferindo a pressão dela, a oximetria, botamos todos os aparelhos e ela foi voltando só da gente conversar com ela. A pressão dela, no final, ele estava fechando, a paciente estava papeando com a gente. Mas isso, né, não foi um acaso. Vocês estavam totalmente preparados. Preparados. Com todas as informações. Exato. E assim, deu algo fora do planejado. Do planejado. A frase é simples. Tem coisa que só acontece com quem faz. Sim. Com quem não faz, Tem nunca dúvida. vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas o que eu quero colocar é o seguinte. Imagina uma pessoa que não estava capacitada, não estava... Porque uma coisa é você estar respaldado com todas as informações. O desespero, e é nessa hora que acontecem os problemas, porque vocês não abriram o desespero, porque vocês fizeram tudo o que tinha que ser feito. Então nós ali finalizamos era a só cirurgia. condução mesmo. E aí vocês conduziram. Então, quando a gente tem a expertise de o que está fazendo, tem o controle do que está fazendo, pode dar errado? Pode. Detalhe, Fabiano. Mas aí é controlado, né? Detalhe, Exatamente. a paciente fez o pico hipertensivo e a gente sabia porque ela estava monitorada. A gente Senão, sabia ela estava monitorada. A gente estava Exato. vendo a pressão dela desde antes de começar Desde a antes de cirurgia. começar, Ela estava super que ela bem no estava começo da cirurgia. normal e medicada para ansiedade. Então, quando ela fez o pico hipertensivo, a gente controlou todo o procedimento. Eu conversei com ela durante todo o procedimento. Ela todo tempo monitorada, porque a gente opera sempre monitorando os pacientes. E quando foi finalizando, eu mediquei ela na cirurgia. Fui medicando ela durante a cirurgia e conversando. E no final do procedimento, que a gente parafusou os blocos, fechou tudo, ela estava com a pressão normal conversando. E aí eu disse, eu vou mandar uma carta para o cardiologista para ele trocar o seu medicamento, porque durante a ansiedade, o pico hipertensivo, o seu medicamento não está seguro. Ela percebeu na hora ou não? Ela não percebeu, não. Só vocês? Nós percebemos, só que ela se sentiu ansiosa, ela assustou. E aí quando eu comecei a conversar com ela, ela tranquilizou. Ela achou que a coisa tinha saído do controle. Foi. E que nós não sabíamos que isso estava acontecendo. O que ia fazer, porque ela foi com muito medo. Entendi. Quando finalizou essa cirurgia, essa paciente hoje já está com os implantes, ela já fez mais umas 6 cirurgias depois. O cardiologista trocou, ele disse que de fato passou despercebido, porque nas avaliações a pressão dela estava normal. Quando ele fez o mapeamento, viu que ela precisava substituir, ele disse, vocês te conduziram de forma brilhante o procedimento. Essa é a importância de a gente estar bem preparado. Exatamente. Porque, no caso,
esse pico de tensão ela poderia ter numa obturação. Ela poderia, ele Então, falou... É importante do dentista ter essa Numa capacidade. profilaxia, Sim. num qualquer situação. Em outro momento, ele disse assim, em casa, se numa discussão com o esposo, ela poderia morrer em casa. Olha que bacana. Então, assim, ele disse, ainda bem que ela teve isso bem assistida, né? Que vocês fizeram todo o E procedimento. você pode dizer assim, controlar. mas ela teve dor no procedimento. Teve, mas se você já chutou um canto de uma porta, com o pé sem querer na madrugada, o que dói, então ela podia ter dor em casa também. E hoje essa paciente é uma paciente super querida nossa. Esse caso a gente sempre fala assim do que é urgência, né? Porque ela se tornou uma amiga nossa e a gente já operou a família dela quase inteira, porque todo mundo da família disse assim, se for fazer alguma coisa tem que ser com eles, porque se você tiver algum problema, eles é que vão te salvar. Mas olha, foi além, né? Porque talvez o próprio Sim. cardiologista Ele já indicou vários. no monitoramento ele não pegou, porque ela não estava Não. sob estresse, sabe? Não E tá quem sob estresse. estava analisando sobre estresse foram vocês. E aí Exatamente. vocês conseguiram passar. E são Olha coisas- que bacana, que riqueza, né? De saber, de poder olhar para o cliente, para o paciente, e ser mais do que um dentista. É isso que eu tô dizendo, que hoje a realidade é essa. A gente tem problemas que estão ocultos, estão desconhecidos. Assim, a gente precisa olhar para o ser humano. Porque eles vão dando alguns sinais, como ela foi num procedimento cirúrgico que mostrou problemas para a vida dela, que seriam problemas que acontecessem ela perceber. Ele disse, olha, ainda bem Se que não fosse você ali, podia ser em decidiu outro lugar. fazer esse procedimento. Porque se você não fizesse esse procedimento, ia acontecer uma coisa sem você perceber, sem você saber. Desassistido, né? Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente pega no pé dos nossos alunos, a gente fala de tanta informação, porque eles precisam saber o básico. Não só nesse aspecto, mas também na preparação do paciente. Pedir para o paciente vir ao consultório com roupa leve, pedir para ele se alimentar antes da cirurgia, não vir em jejum. A nossa cirurgia não é uma cirurgia para o paciente vir em jejum. Então, muitas dessas informações e instruções que a gente monta e que a gente passa por escrito para os alunos, fala, olha, tá aqui, ó, o seu protocolo pré-operatório, aplique o pós-operatório, aplique o alimentar. Então, aqui os protocolos são coisas que a gente vem ao longo da vida discutindo em grupos de Validando no dia a dia. validando no dia a dia e trocando isso com os nossos alunos, cedendo a eles, falando assim, olha, façam esse protocolo que ele funciona. Porque é muito bom quando você trabalha com protocolo. O protocolo é como se fosse uma técnica. Você tem um protocolo que você executa e que você tem resultado. Quando o profissional faz as coisas sem saber o que ele fez, ele nunca vai saber se der errado, onde foi que deu o erro. Então, sempre que você tem uma rotina de trabalho e nessa rotina de trabalho você executa protocolos seguros e saudáveis, sempre que você tiver algum insucesso, você vai saber onde ele foi. Porque não tem nada pior do que você perder um implante. O paciente fala assim, por que perdeu? O cara fala, não sei, eu fiz tudo certo. Foi pego de surpresa, né? Fiz tudo certo. Não, será que você fez tudo certo mesmo? Será que você observou todos os detalhes anatômicos da região? Você observou todos os detalhes da transição desse paciente? Você observou todos os detalhes da cicatrização e da inflamação pós-operatória desse paciente? Você observou todos esses detalhes para saber se não foi você que errou? Ainda que erre, mas saber por que errou. Saber aonde, pra não isso que repetir. é o mais importante. Para não E repetir. pra corrigir também, né? Falar, olha, Sim. aqui eu fiz errado, aqui eu deveria ter olhado aqui e tal. Agora, quando a pessoa erra e não sabe por que errou, Aí repete o implante fazendo o mesmo erro, aí perde de novo. É. Vai de novo. Exatamente. Você só consegue mudar para corrigir se você souber onde errou. hoje nós vivemos um mundo totalmente tecnológico. Eu acredito que na área de odontologia não é diferente. Há um avanço tecnológico assim assustador nos últimos anos, né? Antigamente, não tão antigamente assim, nós não tínhamos um celular tão potente igual hoje, nós temos uma máquina na mão. E na odontologia, o que essa evolução digital tem trazido de novidades e de desafios? Porque além de você ter a novidade, você precisa se adequar a ela. Como vocês veem essa parte? Hoje evoluiu muito. Nós temos a tecnologia CAD/CAM, que favoreceu bastante aos profissionais, podendo ter um laboratório dentro dos próprios consultórios, né? Sai em 10 minutos, muitas vezes, um dente. As cerâmicas evoluíram bastante, melhorando estética, melhorando resistência para os dentistas dentro de consultório, ou até mesmo em laboratório, para os serviços serem mais rápidos. O escaneamento também favoreceu demais. A gente tem escaneamento que pode ser feito intraoral. A gente pega imagens reais, desde a oclusão, desde a arcada, a mordida do paciente, levando para o laboratório, fazer o trabalho,
vendo como está a boca do paciente. Não mais o modelo, vendo a realidade. E isso favorece muito os trabalhos, né? Então, evoluiu muito. O Dr. Montanhelli tem dentro do consultório essa tecnologia CAD/CAM, a gente também tem toda essa parte digital aí bem evoluída, favorecendo muito nos tratamentos. Eu tenho, faço uso, mas o pessoal da Orion é precursor nisso aí. Tanto na junção das tecnologias CAD/CAM para a produção de dente, como na tecnologia digital para a produção de imagem e da parte radiológica. Também. E da fusão da parte de fotografia com radiologia com parte de prótese. Eles são precursores. O Cassiano e o irmão dominam isso com muita facilidade, todo o processo todo. E esse processo veio para dentro da escola naturalmente, porque é um processo que eles estão acostumados, né? O Reginaldo é um cara que faz bem essa parte, também gosta dessa parte da tecnologia, e ele proporcionou para a Orion essa possibilidade de ter a tecnologia digital na mão. Então, os nossos cursos vão ter a pegada digital. É óbvio que você vai dizer assim, mas eu sou um aluno que não vou ter acesso à tecnologia digital. Tá, tudo bem, você tem que conhecer, porque pode ser que tenha uma oportunidade. Aí ela vive uma realidade digital hoje em que o laboratório dela de prótese vem no consultório dela com o scanner e escaneia todo o trabalho que ela faz na hora. Ela só tem que informar o horário que ela quer o técnico no consultório dela. E ele vem lá e ele molda com o paciente dela, entre aspas, que é uma moldagem, né? Sem material de moldagem, em 15 minutos, quando demora muito. Na verdade, ele vai ao consultório, aí eu realizo o escaneamento, ele salva todas as tomadas necessárias e eu já digo o serviço. Então, ele manda a imagem para mim e para o laboratório já executar o serviço. Dentro da área de implantodontia é extremamente interessante os serviços da Orion no quesito de a gente ter a tomografia, que a gente pode pegar esse arquivo DICOM, né? Também. Unindo esse arquivo com esse escaneamento, a gente pode fazer planejamentos digitais, guias cirúrgicos para cirurgias, né, guiadas. Até interrompendo, a gente até chegou a fazer alguns casos, né, de cirurgia também, com que a gente fez através dos DICOMs, na verdade, né? A gente conseguiu fazer uma impressão 3D de um modelo real, né? Antes da cirurgia, até para ter uma noção de dimensão. Operou o paciente no modelo antes de operar o paciente ao vivo, que é uma melhoria, é uma redução de risco e de tempo cirúrgico, que é para o paciente também. E hoje é uma realidade que ajuda muito, né, o cirurgião dentista antes de estar operando o paciente. Mas eu sou um profissional que eu não vou poder gastar o dinheiro A, B ou C. Não estamos falando em dinheiro, estamos falando que a tecnologia que veio para ficar e você conhecer ela, para usar ela a seu favor na resolução dos seus casos. Então, aí ela não gastou nenhum real para ter acesso a um escaneamento 3D dos pacientes dela, tanto para planejamento quanto para execução. E vou te contar o dado mais legal, o profissional manda o desenho para ela como o trabalho vai terminar, para ela fazer a aprovação. Quando você compra um trabalho feito em cerâmica no pincel, você só vai saber como ele ficou quando ele está pronto. Que o profissional te manda e você olha e fala assim, nossa, não gostei, e agora? Aí fica aquela relação do profissional com o protético ruim. Complicado. No caso dela, ele faz uma prévia, ele manda um desenho virtual em que ela pode falar, não, eu quero esse aqui mais para cá, eu quero mais comprido, eu quero mais curto, eu quero mais largo. E você faz todas as alterações que você desejar para o seu gosto ou para o gosto do seu paciente. Você pode discutir com o seu paciente o que ele acha de como vai ficar o sorriso dele, para aumentar a previsibilidade, para reduzir o desconforto da relação profissional-paciente. O que seria esse arquivo DICOM que ele explicou? Seria a parte óssea do paciente, né? Então, ele bota essa parte óssea que vem de uma tomografia, um arquivo dado pela tomografia que o paciente fez, e pega um arquivo feito pelo um escaneamento intrabucal. Então, ele coloca isso num sistema, num computador, e o sistema une a parte óssea do paciente e a parte tecidual. Então, é como se ele tivesse o paciente de forma real. Então, ele consegue fazer essa cirurgia de forma computadorizada. Virtual. Ele faz a cirurgia virtual
E aí ele consegue imprimir, como ele falou, esse modelo de forma real, como se fosse na boca do paciente, com guias, para ele repetir o mesmo procedimento utilizando o mesmo guia que fez ele colocar de forma virtual. Então isso simplifica o tempo para ele, porque ele planejou tudo isso virtualmente, operou virtualmente, lá ele só vai repetir os procedimentos. Fora a segurança, né? E a imagem é real. Então isso é muito tranquilo. Não existe mais aquela história, não, vamos incisar e vamos ver o que dá para fazer. Não existe mais. E se ele precisar, ele Isso pode acabou. fazer os provisórios, fresar os provisórios também no próprio arquivo, desenhando, e ele já leva provisórios prontos para o paciente Muito pós-cirúrgico. bacana. Kaique, fala pra mim, aonde que o dentista entra, qual é o Instagram, como que ele pode ter acesso a Orion hoje? Nós temos agora o site, que tá aqui na... Aqui deixamos de fundo, né, o site nosso do Instituto Orion Paulínia, né, através das páginas também do Facebook, Instagram, tá como Instituto Orion, tá? Lá a gente vai ter a nossa aba de cursos também, tanto no site, quando a gente tem uma divulgação forte também no nosso Instagram, né? Mas o nosso site hoje ele tem uma autonomia um pouco maior, até por questão de informação, pro aluno poder ter uma noção um pouquinho melhor até do que vai estar vamos falar assim, dentro da programação do curso de implantodontia, por exemplo, né? Que vão ser alguns cursos de imersão que nós estamos programando, quanto nos outros cursos, né? Das demais áreas. Eu queria fazer uma colocação também, que a gente discutiu isso tanto com o Reginaldo quanto com o Cassiano, que é a possibilidade do aluno falar com o professor. É muito difícil você ligar na escola e falar com um funcionário e ele conseguir, ouvindo a sua solicitação, saber exatamente se o que você está propondo de curso é o que ele está precisando. Então, eu acho que é fundamental que o canal de contato também com o professor aconteça para o aluno tirar dúvida. Porque quando eu estou fazendo um investimento como esse, eu estou imaginando que esse investimento pode me ajudar, pode mudar a minha vida. E eu gostaria de conversar com essa pessoa. Eu vou fazer um curso de 6 meses, que seja, com alguém. Aí eu chego lá no primeiro dia, eu não consigo, não tenho empatia com essa pessoa, com esse professor. E eu não falei com ele antes, procurava, né? E não deu certo. Eu falo, poxa, agora já me matriculei, já planejei minha vida, já arrumei lugar, já tô já mudei meu trabalho para isso. Então, às vezes, conversar com o professor antes do curso, para poder saber como o professor pensa, o que ele gosta de fazer, como que ele anda com o curso, se ele aceita que no meio do curso a gente faça pequenas modificações de assunto para poder acomodar a turma, ou que a gente possa fazer pequenas alterações de rota para poder acomodar paciente, por exemplo, que os alunos aceitem isso junto com o professor, de olha, apareceu uma emergência aqui de um paciente que perdeu um incisivo lateral no curso de engenharia, nós vamos ter que encaixar esse paciente hoje aqui. Então, essas coisas são flexibilidade, importantes. né? Tem que ter um pouco de flexibilidade. O mundo está muito duro, né? Está muito recrudescido. E o atendimento humanizado é importantíssimo nisso, né? A gente vê hoje boa parte das universidades, né? Com a maioria dos pontos de contato sendo digital, sendo somente via site, chat. Nós acreditamos também que esse contato humanizado é de extrema importância também, né? Eu sempre penso na pessoa que está do outro lado da linha. Ele está ligando, ele tem muita esperança de encontrar numa ligação ou num site aquilo que ele está procurando e precisando. Eu me ponho nessa posição também quando eu procuro as coisas que eu preciso ter para a minha vida. E ter a oportunidade de falar com alguém ou de ter contato com alguém é muito fundamental. Aí ela está se preparando para um intercâmbio fora do Brasil e a gente encontrou uma pessoa que nos recebeu muito bem lá, do outro lado do mundo, falando com a gente sobre como que seria ir para um intercâmbio, passar um período morando em outro país, com outra língua, fazendo pesquisa em outro lugar que você não conhece. Chegando num lugar que você nunca viu na vida, que você não conhece ninguém lá, né? Então, ter a chance de ter encontrado essa pessoa, que é o Dr. Matheus Rocha, que está falando com a gente, está sendo muito bacana, porque o Matheus está nos colocando como que as coisas vão acontecer, né, lá do outro lado. E isso aumenta a sua segurança, porque você está, né, no escuro nesses eventos. Para o aluno que está nos procurando, ele está no escuro. Hoje ele quer uma luz. Para a gente ser luz, às vezes a gente precisa conversar com ele. Não dá só para ser só uma imagem ou só um logo bonito. Tem que ter alguém falando como as coisas vão acontecer. Esse é o grande diferencial. Está próximo. Esse é o grande diferencial do que a gente está se dispondo a fazer, sabe? Que eu acho que é fundamental. Maravilha. Então, deixo o convite para todos os dentistas conhecerem mais, né? www.institutooriopaulinia.com.br.
E quem quiser ter essa degustação, né, Kaique? No dia 2 de setembro, a partir das 14 horas, aqui no Instituto Oro Paulínia, teremos a palestra gratuita. Isso, aí basta entrando em contato conosco, né? Para estar podendo fazer a inscrição, que são vagas limitadas também. A palestra vai ser com o professor Marcelo Egoshi. Isso, O tema perfeito. da palestra é odontologia estética, quais as novidades? Então, totalmente atual, tem muitas dúvidas, o que o Dr. Montanher acabou de falar, essa proximidade, você entender, o professor Marcelo tem outros cursos que ele vai ministrar também junto à Orion, então é uma oportunidade das pessoas conhecerem. Daqui uns dias vamos ter uma Perfeito. palestra com o Dr. Montanher, a doutora Ayala Ayala, também. vai ser um tempo muito bacana. Então Perfeito. é isso, gente. Eu agradeço a todos. Foi uma tarde muito prazerosa. Passou muito rápido, aprendi muito. E eu tenho certeza que todos que participarem, que verem depois esse podcast, vão também ter suas dúvidas sanadas. Foi muito bacana. Kaique, muito obrigado. Doutora Obrigado, Ayala, Roberto. doutor Eu que Montanher. agradeço. Eu espero voltar para esse podcast. Eu gostei disso aqui. Eu sou italiano, falo bastante, então aqui é um lugar bom para mim. Lugar bom, né? A gente vem para aula do Egosto, que é maravilhosa. Ele é um professor incrível. E Gosta é um parceiro grande, de longa data também. Maravilha. Bacana, muito obrigado a todos. Obrigado, Obrigada, pessoal. Um abraço. gente. Obrigado. Achei que não ia dar o tempo, deu, hein, mano? Você pode encerrar?